Bom dia, lendas. Tô aqui, tô voltando do ponto. Ali agora tava arrumando umas questões da clínica. Mais pra frente eu vou contar pra vocês aí como é que tá o andamento direitinho e o que que tá acontecendo afinal. Deixei meio omitir, como é que eu omiti algumas coisas, né? Não seria omitir não, mas tava guardando pro final pra poder falar como que vai funcionar. Mas em breve já estarei atendendo ali. Mas o que eu tô querendo falar com vocês aqui agora, gente, é uma coisa que eu falei no Stories ontem, mas eu ainda não falei por completo, tá? Questão do que a Globo fez falando sobre o coaching. E muita gente, inclusive gente que vai ver esse vídeo aqui agora, eu espero que você veja até o final, para você ver como que a Globo manipula as questões, as notícias, porque tudo dela tem uma intenção política por trás. Então tudo que você vê, era bom que você nem visse Globo ou nenhuma TV aberta, mas se informasse diretamente na internet, que mesmo tendo fake news, não é na mesma proporção da TV aberta, porque todos eles são comprados de alguma forma por alguma rede internacional que quer fazer política dentro do nosso país. A Globo, por exemplo, tem parte, né, foi vendida para a China. A Band também foi vendida para a China, né? Então, assim, você tem que preocupar muito com o que eles estão falando. E eu quero desafiar alguém aqui a me falar se existe alguma reportagem que teve no Fantástico até hoje que não tem nenhum viés político. Eu desafio alguém a me falar isso aqui, porque não tem. Tudo que a Globo faz, tudo que a Globo posta, tem algum viés político por trás. Por que eu tô falando isso? A Globo fez uma reportagem, né, falando sobre o coaching, mas ela deturpou, ela modificou, ela falou tudo possível de errado que tinha ali, e não explicou nada, né? Deixou as pessoas em dúvida sobre um profissional que hoje tem sido muito mais capacitado do que qualquer um outro aí. Então, o que eu quero falar com vocês? Primeira coisa, nomenclaturas. É muito perigoso você se informar dessa forma que a Globo passa, porque ela não explicou a primeira coisa. Existe coach, que escreve C-O-A-C-H, coach. Tem o coaching, que é o coaching, e tem o coach, que é cliente, escreve coach com 2 S no final. Por que, Davi, que você está falando isso? Porque tem uma diferença absurda do que eles falaram. Eles criticaram os coaches, né, os coaches, como se fosse o coaching, né? Mas eu vou escrever aí embaixo nos comentários para vocês entenderem mesmo o que eu estou querendo dizer. O que eles estão falando? Por exemplo, eu sou cruzeirense, né? O técnico do meu time é o Filipão. Eu não estou satisfeito com o trabalho do Filipão, por mais que o Filipão seja um técnico carimbado, um técnico que já ganhou até Copa do Mundo, né? Mas eu não gosto, não gostei do trabalho do Filipão aqui no Cruzeiro. Mas ele fez muitos outros bons trabalhos no Palmeiras, no Grêmio, na seleção brasileira, né? E por quê? Por que eu estou usando essa analogia, tá? Espero que você fique no vídeo até o final aí para você entender do que eu estou falando. O que é de errado é o problema no coaching, que o coach significa treinador, ou o problema é no método que ele usa? Vamos supor que o Filipão colocasse um nome no método dele. Vamos supor que o Filipão dissesse assim: a partir de agora o meu método de trabalho nos times que eu treino vai chamar Bumba Meu Boi. Que é isso que o Filipão faz, né? Só chuta a bola pra frente, só manda o jogador chutar a bola pra frente, não treina ninguém, né? Mas isso não vem ao caso. Vamos colocar com o método dele chamar-se Bumba Meu Boi. Então quer dizer que esse Bumba Meu Boi seria o coaching, seria o método de trabalho. E o coach, o treinador, é o Filipão. O que a Globo fez na reportagem? A Globo disse que tem muitos coaches, treinadores ruins,
mas escreveu na reportagem o que é o coaching como método. Isso é muito perigoso, porque fez as pessoas questionarem um método que já é inquestionável em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Estados Unidos fizeram uma pesquisa, né, da aceitação do coach, da validação do coach, né, como método e não como professores. E hoje eles estavam até pensando que daqui a alguns anos vai chegar um ponto em que todas as pessoas nos Estados Unidos vão ter um coach, né? E o que é isso que eu tô falando? Todo mundo pode ser um coach, todo mundo pode ser um treinador, porque o que faz de você um treinador é o método, aliás, é a sua, como é que eu falo, a sua experiência, a sua autoridade no assunto. Por exemplo, a pessoa não precisa de um curso superior para ser um mestre em finanças. Ele simplesmente precisa ganhar dinheiro. E aí ele vai criar um método para ganhar dinheiro. Entenda o que eu estou falando aqui. Tem muito coach que não trabalha com o coaching. Tá entendendo? Porque o coaching é um método que você ensina. Eu, por exemplo, eu fiz o curso de coaching no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que é aprovado internacionalmente, né? Então eu não estou me preocupando aqui se eles vão regulamentar ou não, porque eu já tenho o meu resguardado. Eu sou formado em Direito, eu sou formado em Coaching pela Instituto Brasileiro de Coaching, mas o que me preocupa é o que eles vão fazer com as pessoas que não são. Tem tanta gente aí que não tem nem ensino médio, mas sabe ganhar dinheiro como ninguém. Sabe te ensinar e criou um método para isso, que elas não precisam de um curso superior para poder te ensinar, elas têm autoridade no assunto. A primeira coisa que eu quero que você pense aqui é o seguinte: a pessoa traz resultado? Se ela traz resultado, então o método dela é confiável, tá? Outra coisa, não confunda o coach com o método coaching. Tem muito coach ruim, assim como tem muito advogado ruim. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que um advogado cria um método para fazer pessoas passarem no cursinho para concurso. Pensa, o advogado seria o coach, o treinador, e o método dele de ensino para passar no cursinho seria o coaching. Estou usando uma analogia para vocês entenderem. Então quer dizer que se o advogado for ruim, que o coach for ruim, será que o método dele é ruim também? Será que se o método dele funcionou ou deixou de funcionar, será que ele é um coach ruim? Talvez não. Então o que eu estou falando com vocês? A gente tem que dividir essas coisas, o profissional e o método. Você não pode falar numa rede nacional, no horário nobre, que um método não funciona e fala que o método é o profissional. É totalmente diferente. Então você tem advogados ruins, você tem médicos ruins, você tem tudo quanto é gente ruim aí, e você vai falar que é um método que não funciona, sendo que não é um método que nem precisa ser comprovado mais, que ele já está mais do que comprovado, mais do que aprovado. Inclusive nos Estados Unidos, tem coach ensinado em Harvard, em Oxford, um monte de faculdade famosíssima lá nos Estados Unidos. Então o que eu quero falar com você é o seguinte: tudo que a Globo fala tem um viés político. Tudo que ela fala tem um viés político. Inclusive tem 4 projetos de lei lá já querendo regulamentar o coach. Por quê? Porque eles querem trazer tudo para o MEC, né? O MEC tem que regulamentar. E isso é péssimo. Por quê? Se eles começarem a querer dizer que agora para você ser coach, você vai precisar de uma faculdade, vai precisar de um curso, eles vão escolher quem são os professores, eles vão escolher quem é capacitado, e tem um problema nisso. Por quê? E se você quiser ser um coach emocional, como é que eles vão regulamentar isso? Será que eles vão falar agora que só vai existir o coach professor, né, de finanças? Será que só vai existir o coaching de relacionamento? Será que não vai existir outros tipos? Não? Então são variados, diversos tipos de coaching. Inclusive o treinador de futebol, ele só faz um cursinho lá, ou às vezes nem faz cursinho nenhum. Por quê? Porque ele já é autoridade no assunto. A maioria dos treinadores de futebol, por exemplo, eles viram
coaches, por quê? Porque já foram jogador de futebol, eles não têm um curso, eles simplesmente têm experiência. É assim que funciona o coach, como treinador. E eu sei que tem ruins, tem caras que fazem boas campanhas no campeonato, tem caras que fazem ruins, mas isso não vem ao caso, né? Tem coach que é ruim, tem coach que é bom, tem coach que não fez um bom trabalho, tem coach que fez um bom trabalho, tá? Mas o método que você tem que questionar não é o profissional, é o método que ele trabalha, né? É o Bumba Meu Boi que eu falei lá do Filipão. Esse vídeo aqui ficou gigante, mas é importante que vocês assistam até o final. Por que isso? O que a Globo diz? A Globo só quis falar que um método que já está mais do que aprovado nos Estados Unidos, ele é ruim e ainda usou a nomenclatura errada. Em vez de falar o coach, o problema dos coaches, como treinadores, como profissionais que são problemáticos, assim como tem advogado problemático, tem médico problemático, mas questionou um método chamado coach, que é um treinamento que pega você de onde você é até onde você quer chegar. A gente faz nada mais do que isso. A gente não quer passar na frente de psicólogo, a gente não quer passar na frente de nenhum terapeuta. Eu, por exemplo, eu trabalho com os dois. Por quê? Porque justamente eu não posso misturar o coach com terapia. Então eu estudei a hipnoterapia para somar ao coach como método de levar a pessoa ao local desejado. Se eu quisesse tomar o lugar de algum terapeuta, o lugar de algum psicólogo, eu falava, não, o coach, eu faço só coach, eu atendo todo mundo aqui. Mas eu me especializei na hipnose clínica, para quê? Para usar a terapia e depois somar a busca de meta. Então nenhum coaching que trabalhe com o método coaching, que estudou coaching, né? Nenhum deles está querendo passar na frente de nenhum profissional. Inclusive, todo profissional que é ruim, ele acaba saindo do mercado. Por quê? Ele atende 2, 3, 4 pessoas, não vai funcionar o método dele, todo mundo vai descartar. Você não precisa de lei, você não precisa de lobby lá no Congresso para gerar grana no bolso das pessoas, para poder regulamentar o coach, não. Naturalmente isso já se regula, o mercado já se regula, ele tira profissionais ruins e traz os bons. É assim que funciona em todo o mercado. Então você vai querer regular, vai querer colocar problema nisso? Então eu quero falar com vocês, não olhe o que a Globo fala, não olhe o que a Rede Aberta fala, larga isso de mão, tá? E começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo, tá? Inclusive um político, né? Eu falei isso ontem, político não tem curso superior nenhum e tá lá fazendo merda. Por que não regula os políticos também? Pensa nisso.